Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, vamos iniciar mais um dia de aula. Agora, de fato, terceiro bimestre, trabalhando. Na próxima semana eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar a caderneta semana que vem, e aí vai ficar. Semana que vem, não, amanhã eu estou com a caderneta e a gente vai detalhar direitinho a nota de vocês, ok? Vamos iniciar a nossa programação de hoje, é isso? Vamos lá. Compartilhar a tela aqui, para aí a gente só vamos esperar só um pouquinho que eu vou. Fuyuki, quem é você, Fuyuki? Fuyuki, quem é Fuyuki? Fuyuki, coloque o seu nome lá completo, viu? Na frequência. Deixa eu preparar a tela aqui para vocês. Eu vou preparar a tela. Aguarde só um pouco. Tá, preparando a tela. Pronto. Tela preparada. Vamos lá. Fuyuki, quem é você, Fuyuki, novamente? Seu nome completo, Fuyuki. Fuyuki parece que não está na sala. Vamos lá, Aqui, qual o seu nome completo? Diga aí. É Aquiles, é? Ah, é Aquiles, né? Ele bota o nome diferente lá na turma. Não, quem é? Não, não, seu nome completo. Assim lá também, diga seu nome completo. Micael Antoni Albuquerque da Silva. Nome muito grande, é novato, né? Porque faz tempo que eu não. Então vamos lá, coloca lá teu nome, sim. Coloca lá seu nome na frequência também. Ok? Vamos continuar a programação aqui. Vamos lá. Colocar a tela aqui para a gente trabalhar a aula da semana 22, viu, pessoal? Que é hoje. Vai estar lá no caderno de atividade de vocês também. Certo? Olha aí. Ó. Semana 22, vamos trabalhar. Hoje a gente vai falar de uma nação conhecidíssima, né, no planeta Terra, forte pela sua economia, conhecida pela sua economia, que é a primeira do mundo ainda, né? Promessa que a China passe a economia dos Estados Unidos, né? E forte também pela sua força no esporte, em outros, né? Esse país se chama Estados Unidos da América. Tem um processo histórico que a gente vai ver aqui, como se formou os Estados Unidos da América, certo? Esse país que bem falado no planeta todo, é muito falado. Os Estados Unidos, o quarto maior país do mundo, com uma área territorial de 9,5 milhões de quilômetros quadrados, e o terceiro mais populoso, com 331 milhões de habitantes, atualmente está dividido em 50 estados. Dois deles não estão em terras contínuas, o Alasca, que fica localizado a noroeste do Canadá, e é o arquipélago do Havaí, no Oceano Pacífico, tá vendo? Esses dois, eles estão em áreas, né, vamos dizer, não contínuas dos Estados Unidos, né? Vamos lá. Continuando aqui, vamos lá. Esse espaço territorial se consolidou após o processo de colonização empenhado pelos europeus a partir do século XVI, culminando na formação das 13 colônias inglesas da América do Norte, consideradas o princípio do que viriam a ser os Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos da América começa com essas 13 colônias, colonizadas pelos ingleses, né? Pela Inglaterra. Não é isso? Por isso que são nações irmãs assim. Por quê? Porque os ingleses foi quem colonizou esse novo mundo, essa nova terra,
né, essas 13 colônias, que depois veio a se estender, a chegar a 50 estados, com o nome dos Estados Unidos da América. As 13 colônias tiveram diferentes processos de ocupação do espaço, atividades econômicas e relações com a Inglaterra. No entanto, elas se uniram e aprovaram a Declaração de Independência em 4 de julho de 1776. 4 de julho é uma data até hoje comemorada por eles, que é o dia da independência dele. As colônias do norte, né? Então, tinha as colônias do norte e as colônias do sul, né? Vamos entender. Nas regiões que correspondem ao norte e ao centro da costa leste, desenvolveram-se colônias baseadas em pequenas e médias propriedades agrícolas, policulturas, nas quais predominava o trabalho livre e assalariado. A produção dessas colônias era voltada para o mercado interno. Essas terras não possuíam jazidas de ouro ou prata, e por estarem situadas em áreas de clima temperado, nelas não podiam ser cultivados gêneros tropicais valorizados na Europa. Com isso, sua colonização acabou por atender às necessidades da própria região, que alcançou sua certa autonomia, essa região, as colônias do norte, né? Certa autonomia econômica em relação à Inglaterra, podendo negociar os excedentes de produção com as outras regiões, certo? Então, eles começaram a construir ali, tipo um povoamento, uma construção, a produção ficava ali mesmo, interna, depois seus excedentes começaram a negociar. Foi assim que as colônias do norte se desenvolveram muito mais do que as colônias do sul e se tornaram mais fortes economicamente, certo? As colônias do sul, já, né, nas colônias do norte se desenvolveu um parque industrial maior, por conta dessa produção interna ali, que ficou ali, né? O objetivo dos colonizadores ingleses era mais as terras do sul, porque ali eles poderiam explorar, tinha uma área para agricultura, tinha área para exploração mineral, e aí começou, as colônias do sul se tornaram mais exploradas pelos colonizadores ingleses. Nas colônias do sul estabeleceram colônias baseadas em grandes propriedades agrícolas, monoculturas, e no trabalho realizado por escravizados, né? Os escravizados que chegaram ali para trabalhar a terra. A produção era voltada para o mercado externo, tá vendo? Com características semelhantes às da colonização do Brasil. Tudo que se produzia ali ia para fora, para os ingleses, para o colonizador. As relações com a Inglaterra eram de dependência, tá vendo? Pois a maioria dos produtos destinavam a abastecer o mercado inglês e de lá seguia para outros países europeus. Já os produtos de luxo consumidos nas colônias pelas famílias dos grandes proprietários rurais vinham da Inglaterra. Essas diferenças entre as colônias marcaram profundamente o novo país e culminaram quase um século depois da Declaração da Independência, no conflito conhecido como Guerra da Secessão, entre 1861 e 1865, onde as colônias do norte entraram em confrontos com as colônias do sul. O imperialismo dos Estados Unidos, certo? Com a consolidação da independência estadunidense ameaçada pela Europa, foi lançada em 1823 a doutrina Monroe. Só voltando um pouco, as colônias do norte, nessa guerra de secessão, elas saíram vencedoras. E aí, começou, houve isso uma unificação, né, entre as colônias do norte e as colônias do sul, certo? O imperialismo dos Estados Unidos, com a consolidação da independência estadunidense ameaçada pela Europa, foi lançada em 1823 a doutrina Monroe, editada por James Monroe, presidente dos Estados Unidos entre 1817 e 1825, sintetizada a frase: a América para os americanos. Até hoje eles falam essa frase: a América para os americanos. Foi assim que aquele como ex-presidente, né? O ex-presidente, o anterior a Joe Biden, né? Ele se candidatou e Donald foi Trump? muito.
Trump, muito bem. Trump, muito bom. É, Trump, ele foi eleito com esse slogan, a América para os americanos, né? E aí ele é, ma- tentou mais um pouco de isolamento para os Estados Unidos, assim, torna a economia dos Estados Unidos ainda mais forte e enquanto que os outros produtos eram taxados, né? E aí ele com taxações maiores, com isso tornar os Estados Unidos mais fortes perante ao mercado, certo? Mas só que é, ele, por outras políticas de fechamento, ele perdeu a eleição e aí Biden é o atual presidente dos Estados Unidos da América, certo? A doutrina estabelecia o compromisso de os Estados Unidos não intervir nas questões europeias, desde que a Europa não interferisse politicamente no continente americano. Assim, o governo estadunidense deixava claro para os países europeus que qualquer tentativa de recolonizar os territórios americanos após a independência das antigas possessões seria considerado um ato de hostilidade contra os Estados Unidos. Houve, portanto, uma intensificação da política externa dos Estados Unidos, com o objetivo de influenciar determinadas áreas estratégicas, notadamente da América Latina, tá vendo? A estratégia dos Estados Unidos pode ser observada, por exemplo, no interesse que o país demonstrava pela região amazônica, já no século XIX, né? A região amazônica é uma região que as pessoas, que os Estados Unidos sempre se interessou, né? Por ser uma região de floresta muito densa, por ser uma região de biodiversidade muito grande, por ser uma região de interesse. Por quê? Porque ali tem o quê? Tem riqueza, tem uma biodiversidade, e é através dessa biodiversidade que as indústrias farmacêuticas se utilizam, as indústrias de biotecnologia se utilizam. Então, o interesse é muito mais que questão ambiental, simplesmente é também a questão econômica em relação à região amazônica. A expansão territorial para o oeste. Então, aí tem as 13 colônias, aí depois o quê? O que é que os Estados Unidos faz? Avança para o oeste, né? Ampliando o seu território. Para quê? Para tornar os Estados Unidos cada vez mais forte, economicamente e territorialmente, ampliando suas terras. A política externa estadunidense passou a endurecer ainda mais, adquirindo caráter expansionista em 1845. A partir de então, foi incentivada a conquista de terras a oeste do país, visando chegar até o Oceano Pacífico. Os políticos e a imprensa justificavam a expansão recorrendo à doutrina chamada Destino Manifesto. Segundo essa construção ideológica, os estadunidenses seriam um povo eleito com a missão moral de se apropriar das terras do oeste e de outras regiões da América, tá vendo? Então esse Destino Manifesto dizia assim: nós somos privilegiados, nós somos eleitos para tomar posse dessas terras. Então vocês têm que aceitar, né? A expansão territorial dos Estados Unidos para o oeste foi muito rápida e envolveu compra de terras da França e da Espanha, tratados com a Inglaterra, guerras com o México, que saiu bastante prejudicado, perdeu muita terra o México, pois acabou perdendo uma extensa área que vai do Texas. Ó. O estado do Texas era do México, a Califórnia, boa parte da Califórnia também era do México. Perdeu essas terras, né, para os Estados Unidos. A conquista do Oeste contou com a participação de muitos imigrantes europeus. O governo garantia aos imigrantes a posse definitiva de um lote de terras conquistadas, caso cultivassem ou criassem gado por 5 anos, tá vendo? Então, houve um incentivo também para colonizar essas terras, explorar essas terras, né, dos imigrantes. A expansão imperial. Vamos ver como se deu essa expansão imperial. Depois de atingida a costa oeste do Pacífico, teve início um segundo momento da expansão dos Estados Unidos, com a conquista do Alasca, comprado da Rússia em 1887. A ambição expansionista ficaria mais evidente no final do século XIX. Em 1898, iniciou-se a Guerra Hispano-Americana. Depois de enviar tropas em apoio aos cubanos, que lutavam por sua independência, os Estados Unidos anexaram territórios até então pertencentes à Espanha, como a ilha de Porto Rico, no Mar do Caribe,
o arquipélago das Filipinas, no Pacífico. Cuba permaneceu ocupada por tropas estadunidenses até 1902. Depois disso, uma emenda imposta à Constituição cubana deu ao governo dos Estados Unidos o direito de intervir na ilha a qualquer momento. A emenda permaneceu em vigor até 1933, quando uma revolta popular conseguiu estabelecer um governo por 100 dias e aprovar algumas mudanças na ilha. Em 1893, os Estados Unidos invadiram o Havaí, instituindo uma república com um presidente de nacionalidade estadunidense. Em 1900, tornou-se oficialmente um território dos Estados Unidos. E em 1959, o arquipélago tornou-se um estado dos Estados Unidos. Tá vendo? Então, a expansão imperialista estadunidense, tá vendo? Então, Cuba até a década de 50 permaneceu nesse processo com a Revolução Cubana, certo? Imposta, né, pelos revolucionários de Cuba, Che Guevara e Fidel Castro, né, eles conseguiram, né, tornar Cuba um Estado socialista, alinhado com a extinta União Soviética. Por isso que Cuba permaneceu socialista até hoje, certo? Através da Revolução Cubana. Então vamos lá, continuando a programação. Exercício de fixação da semana 22, certo? Então vocês vão ver aí, prestem atenção, certo? O atual espaço territorial dos Estados Unidos começou a ser definido após o processo de colonização empreendido pelos europeus, a partir do século XVI. Diferentemente do Brasil, onde o princípio de nossa formação territorial se deu por meio das capitanias hereditárias, nos Estados Unidos, o princípio de sua formação territorial se deu por meio das 13 colônias inglesas, 13 colônias espanholas, 2 do Alasca e Havaí, dos 50 estados que constituem o atual país. Veja como iniciou os Estados Unidos. Está lá no texto no começo, século XVI, né? Através de quê? De 13 o quê? Só lembrar, está lá. Só marcar. 2. Durante o período de colonização, as colônias inglesas da América tiveram diferentes processos de ocupação dos seus espaços de atividades econômicas. Elas foram divididas em colônias do norte e do sul. As frases abaixo caracterizam os dois modelos de colonização. A inglesa na América, colonização baseada, frase 1, colonização baseada em pequenas e médias propriedades agrícolas, policulturas nas quais predominava o trabalho livre de assalariado e produção agrícola voltada para o mercado interno. Frase 2. Colônias baseadas em grandes propriedades agrícolas, monoculturas e no trabalho realizado pelos escravos e produção voltada para o mercado externo, mercado de fora. Caso ia para a Inglaterra, a Europa, com características semelhantes às da colonização do Brasil. A frase 1, pessoal, caracteriza bem o modelo de colonização das colônias do Norte, colônia do Sul, a frase 1, né? Colônia do Norte, colônia do Sul, colônia do Oeste, colônia do Centro, tá fácil. Né? A frase 1 lá em cima, né? Tá bem clara aí. O 3, baseado no enunciado da questão 2 da frase 2, pode-se inferir que o tipo de colonização inglesa na América ocorreu nas. Isso aí na frase 2 significa o quê? Colônia do Norte, colônia do Sul, colônia do Centro, colônia do Oeste. Está bem claro, né? Colônias que foram, que vieram os escravos e tal, e foram exploradas. 4. Os Estados Unidos da América conquistaram sua independência em 4 de julho de 1776. Porém, sua consolidação estava ameaçada pela Europa. Diante disso, em 1823, o então presidente dos Estados Unidos, James Monroe, lançou uma doutrina que estabelecia o compromisso de os Estados Unidos não intervir nas questões europeias, desde que a Europa também não interferisse lá, politicamente no continente americano, na tentativa de recolonizar os territórios, após a independência das antigas possessões. O nome da doutrina lançada pelos Estados Unidos para defender os interesses estadunidenses na América foi a doutrina
do Destino Manifesto, a doutrina Monroe, Pacto Varsóvia e Plano Marshall. Está muito fácil essa aí. James Monroe, é só lembrar. O 5. No processo de expansão dos Estados Unidos, em busca da conquista de novas terras a oeste do país, visando chegar até o Pacífico. Atacou e matou milhares de povos indígenas. Entrou em guerra contra o México entre 1848 e 1850, justificando a expansão e a ideologia que o povo estadunidense seria predestinado por Deus com a missão moral de se apropriar das terras do oeste, de outras regiões da América. Essa política expansionista foi justificada pela ideologia que? Da doutrina Monroe, da política do Big Stick, do macartismo ou do Destino Manifesto. Lembra da questão lá do destino, né? Tá bem clara aí a questão. Vamos lá. Então, pessoal, com isso, fechamos, né, a nossa programação. Alguma dúvida aí com vocês? Alguma dúvida? Não. Ficou bem legal, né? Os Estados Unidos da América é sempre bem, assim, um país sempre falado no mundo todo, por conta do processo colonial, por conta do processo econômico, né? De ser uma potência econômica, dominar as tecnologias 5G já, ter grandes multinacionais, né? Como a McDonald's, como outras e outras grandes multinacionais que estão espalhadas pelo planeta todo, né? A força militar também é a maior potência militar do planeta, tem ogivas nucleares, tem bases militares espalhadas por todo o planeta. Então, os Estados Unidos é um país que sempre tem que ser estudado, ok? Valeu, pessoal. Então, vou passar a atividade para vocês, vou colocar aí a atividade agora, certo? E essa aula também vou tentar estar gravando para fechar ela para depois enviar para vocês, para quem faltou. Tá bom? Certo? Caroline e Certo. Laís Roberto assinaram lá, tudo ok. Valeu. Façam a atividade que vai junto com o texto da atividade lá. Tira a foto, pergunta e resposta e envia para mim. Tá bom? Ok? Tá bom. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Deixa eu terminar a gravação aqui.